O Padre Poeta, Avaré e Emporangueté. Lição 24 do Método Moderno de Tupi Antigo, Dr. Eduardo de Almeida Navarro. Em 1563, Anchieta, ainda um irmão jesuíta, apresenta-se diante dos índios tamoios, inimigo dos portugueses, e oferece-se como refém até que houvesse um acordo entre eles, única forma de impedir uma guerra de terríveis consequências. Avasepiakupuraame, Anchieta servae, Morapuramo ipero ipesekol, Avaetá peroi motare umbara moicó, Anchieta marana noipotari, Moruvichavetá São Vicente pe, perosupé one en. Anchieta moruvichava oieviriva irama o saron saron. Avarerama iviku I arivo oimba equatiatiar. A embe ivo inwatasuer tupamongetavo. Semiquatiatuva tupansu oimoeté. Avá oocasui o sessem avarerama quatiararepiaca. E quatiararecé e chupé avá poranduve. Ereicuavipe orendé e o caçanguama. Avarerama moral suvora e neenga o sovaixuar o arururamo. Co arapupé pepucapucá. Pereoniré peiaseon seone o iabo. Avá oievir. A e o ocupe o susuk bengué oikevo. Avá ima enduar Anchieta em anguerarecé. Anchieta itarendape oin. Itapeva ari sene. Anchieta igapenungarecé uma en. Tutunevo iviraguirivon tuvi. Avarerama que satua socé vira invevel. Ou pape Anchieta tupamongetal. Avá sepiactura ame. Avá sepiactura. O homem, o que é visto, ame, ali, Anchieta servae. É o que tem o nome Anchieta. Morepuramo ipero ipesecol. Morepuramo, como refém, ipero ipe, em eperuim, secol, está. Morepuramo ipero ipesecol, como refém, está em iperuim. Avaetá peroi motar imbara moicó. Avaetá, muitos índios, peroi motar imbáramo, como inimigo dos portugueses, oicó. Avaetá peroi motar imbara moicó. Muitos índios estão como inimigos dos portugueses. Anchieta marana noipotari. Anchieta marana guerra noipotari, não quer. Anchieta marana noipotari. Anchieta não quer guerra. Morubixabetá São Vicente pe, perosupé une en. Morubixabetá São Vicente pe. Muitos caciques em São Vicente, perosupé, aos portugueses, one en. Estão falando continuamente. Repare que nessa palavra, one en, apresenta um caso de repetição de sílaba ou duplicação. Nhen se transformou em nhen. Nestes casos em que duas sílabas são repetidas, a nova palavra dá a ideia de repetição ou continuidade. Então, se nhen é falar, nhen é ficar falando continuamente. Era o que os morubixabas estavam fazendo em São Vicente, negociando com os portugueses. Anchieta morubixava oieviriva irama o saron saron. Anchieta morubixava, o cacique, oieviriva irama, aquele que voltará
o cacique aquele que voltará, Anchieta, o Saron Saron. Anchieta fica esperando continuamente. Mais um caso de repetição de duas sílabas. O Saron, esperar, se transformou em o Saron Saron. Ficou esperando eles. Avarerama ilviku i arivon, oimba equatiatiar. Avarerama, o futuro padre. Ilviku i arivon, ilviku i quer dizer areia ou farinha de terra. Ilviku i, farinha de terra ou areia. Avarerama ilviku i arivon. Arivon é por cima. Por cima do que? Por cima do ilviku i. Avarerama ilviku i arivon. O futuro padre, por cima da areia. Oimba equatiatiar. Oimba e, coisa, quatiatiar, fica escrevendo. Repetindo a palavra quatiara, quatiatiar, fica continuamente escrevendo coisas, ilviku i arivon, por cima da areia. Ae iembe ilvo in watassuer. Ae, aquele, iembe ilvo. Iembe ilvo é pela praia. Iguatassuer. Iguatá é o que é andante, é o que anda, é o que costuma andar. Iguatassuer apresenta quase um sentido pejorativo. É o inclinado a andar, é o que é andante ou andarilho. Ivo Iguatassuer, aquele que pelas praias é inclinado a andar. Tupamonguetavo, conversando com Deus. Semiquatiativa, tupansu oimoeté. Semiquatiativa, semiquatiara, os seus escritos, os seus desenhos, aquilo que ele escreve, aquilo que ele desenha. Tuva, quer dizer ajuntamento, dá uma ideia também de pluralidade. Semiquatiativa, conjunto de desenhos, ou aquilo que ele costuma escrever. Tupansu oimoeté, honra a Mãe de Deus. Semiquatiatuba tupansu oimoeté, seu conjunto de desenhos honram a Mãe de Deus. Ava owowoka sui, o sessem avarerama quatiara arepiaca. Ava owoka sui, os índios de suas próprias casas, o sessem, saem de um em um. Reparem que nesse caso a palavra ossem, saem, está também duplicada. Mas neste caso somente uma sílaba se repete. Sessem. Nestes casos em que apenas a sílaba mais forte é repetida, dá uma ideia de ação sucessiva, um depois do outro. Ava ooka sui o sessem. Os índios de suas próprias casas saem um após o outro. Se fosse uma duplicação em que quisesse transmitir uma ideia de continuidade, aí ficaria o se ou sem, repetindo as duas sílabas. Ficam saindo continuamente. O se sem sai de um por um. Avarerama quatiara arepiaca. Avarerama quatiara, os desenhos do futuro padre Repiaca, para ver. Avar owoka sui o sessem avarerama quatiara arepiaca. Os índios saem de suas próprias casas, de um por um, para ver os desenhos do futuro padre. Na verdade, aquilo que os índios compreendiam como desenhos na areia, na verdade eram poemas que o padre Anchieta estava compondo, decorando cada verso, e que, após ele sair do cativeiro,
Ele escreveu estes e muitos outros poemas ao longo da sua vida, e os registros de Anchieta chegaram até nós, sendo uma das principais fontes de estudo do Tupi antigo. Iquatiararecé, Ixupé, Avaporanduvi. Iquatiararecé, a respeito do desenho dele, Ixupé, para ele, Avaporanduvi. Os índios perguntaram: Ereicuavepe, oré, indé iucaçanhuama? Ereicuavepe, tu sabes, oré, indé iucaçanhuama, nosso futuro matar de ti? Avarerama, moral sulvora, ineenga o sovai chuar o arururamo. Avarerama, o futuro padre, moral sulvora. Vora quer dizer aquele que tem o hábito de. Moral sulvora, aquele que tem o hábito de amar pessoas. O amoroso. Avarerama, moral sulvora, ineenga o sovai chuar. Ineenga, a palavra deles, o falar deles, o sovai chuar. Responde. O arururamo, estando triste. Coarapupé, pepucapucá. Pere onriré, peiuace once one. O iabo. Coarapupé, neste mundo, pepucapucá. Vocês ficam sorrindo. Pere onriré, após a morte de vocês, peiace once one. Vocês ficarão chorando continuamente. O iabo. Avá oyevir. Os índios voltaram. Ae o susuk bengué oikevo. Ae o wokpe. Aqueles para as suas próprias casas. O susuk chegam de um a um. Bengué oikevo. Devagar oikevo, entrando. Reparem que nessa frase o advérbio bengué foi duplicado. Nesse caso, devagar se transformou em devagarinho, intensificou o sentido do advérbio. Ae o wokpé o susuk bengué oikevo. Aqueles entraram em suas próprias casas de um a um, bem devagarinho entrando. Avá ima enduar Anchieta em Anhuerarecé. Os índios lembraram Anchieta em Anhuerarecé, da fala passada de Anchieta, ou do que Anchieta falou. Anchieta Itarendape Oin. Itarendape, no lugar de estar de pedra. Oin. Oin está sentado. Itapeba Ari Sene, por cima da pedra chata, sentou. Anchieta Irapenungarecé uma em. Anchieta Irapenungarecé, para as ondas, uma em. Olha. Plutunevo, pelas noites, Ivranguirivon, tuve. Ivranguirivon, debaixo das árvores, tuve. Deita. Plutunevo Ivranguirivon, tuve. Pelas noites, debaixo da árvore, deita. Avarerama Kessatuva Sossé, Muiraim Vevel. Avarerama Kessatuva. Kessatuva é a junção da palavra Kessava, lugar de dormir, mais a palavra tuva, que dá a ideia de conjunto, mas nesse caso está dando a ideia de um lugar de costume, um lugar costumeiro. Kessatuva, lugar costumeiro de dormir. Avarerama Kessatuva Sossé, esse Sossé quer dizer por cima dele, por cima do lugar costumeiro de dormir do futuro padre, Muiraim Vevel, o pássaro voa. Avarerama Kessatuva Sossé, Muiraim Vevel.
Os pássaros voam por cima do lugar costumeiro de dormir do futuro padre. Ou o pape, Anchieta Tupamonguetal. Ou o pape. O é o possessivo de terceira pessoa, sendo essa o sujeito principal da frase. O pape. O pape é a junção da palavra upava, local de estar deitado, ou o leito, mais a pós-posição P, ou o pape, no seu próprio leito, Anchieta Tupamonguetal. Anchieta conversa com Deus. Ava sepiakupura ame, Anchieta serva e. Mora pudamo ipero ipesecol. Avaetá peroi motara umbara moicó. Anchieta marana noipotari. Moru vichavetá São Vicente pe, pero supé one en. Anchieta moru vichava oieviriva irama o saron saron. Avarerama iviku I arivo oimba equatiatiar. A embe ivo inwatasuer tupamongetavo. Semiquatiatuva tupansu oimoeté. Avá oca sui o sessem avarerama quatiararepiaca. E quatiararecé e chupé avá poranduve. Ereicuavipe orendé e o caçaguama. Avarerama moral suvora ineenga o sovaixuar o arururamo. Co arapupé pepucapucá. Pereoniré peiaseon seone o iabo. Avá oievir. A e o ocupe o susuk bengué oikevo. Avá ima enduar Anchieta em anguerarecé. Anchieta itarendape oin. Itapeva ari sene. Anchieta igapenungarecé uma en. Tutunevo iviraguirivon tuvi. Avarerama que satuva socé vira invevel. Ou pape Anchieta Tupamonguetal.